Crianças? Tia Pri, Tia Mari e a Raquelzinha com o Júnior. Bastante hoje também. E os pequenininhos comigo. Então vai. Vai pra Tiju, ó. Foi. Dá uma mão lá no chão. Pode deixar. Os grandões eu quero aqui. Vem, Pedrão, vem, Pedrão. Gabriel, senta aí. Vem, Filipão. Gabriel. Senta aí. Bora, Pedrão, Cara da comida aí, ó. Vai fugir não. Senão a gente vai terminar na bola. Olha, mas daí é tenso. Pessoal, hoje a gente vai ler um pouquinho. Separei alguns versos. Na verdade, algumas passagens que eu gostaria de ler com vocês juntos. Eu vou dar as passagens logo no início para vocês já irem abrindo. E a gente fazer um momento mais participativo. Mas Deus tem incomodado meu coração esses dias para a gente falar sobre esse tema que eu vou falar hoje, que é a missão da igreja. Né? Nós estudamos muito nos últimos dias, né? A primazia de Cristo sobre a igreja e a importância da igreja como um corpo de Cristo. Né? Mas a igreja de Cristo não é constituída para ser estática no mundo, ela é constituída para ser dinâmica. E essa dinâmica, ela tem um objetivo, ela tem um alvo, ela tem uma direção. E essa direção é a mesma direção que Jesus apresentou no seu ministério. Quando Jesus esteve aqui, ele tinha um propósito. Jesus mesmo vai falar que a minha vontade, quando questionado se ele tinha fome, ele disse que a minha fome é fazer a vontade daquele que me enviou. E Jesus constitui os seus discípulos para uma missão. Então a gente vai falar dessa missão. Mas antes de a gente falar dessa missão, antes de a gente falar desse chamado da igreja, eu queria começar deixando uma pergunta para a gente. Né? E eu estou falando aqui para esse povo aqui, que está aqui, que é o povo que tem escutado muito falar de Cristo e da igreja, porque somos os chamados santos de Deus. E eu tenho uma notícia boa para a gente, né? E é só boa, na verdade. Não se sintam tristes. Mas Jesus não veio mais para nós. Nós já somos dele. Mas existe um mundo lá fora que não conhece Jesus. E agora que nós somos dele, nós temos responsabilidade em pregar para esse mundo que não conhece Jesus, que Jesus é Deus, que nele a gente tem a salvação, que somente por ele a reconciliação com Deus é feita. Então nós hoje, graças a Deus que fomos alcançados pela graça do Senhor, somos da família do Senhor. Mas não podemos descansar aqui, não devemos. A expressão do amor a Deus, a expressão do nosso amor em Jesus agora, é pregar o Evangelho de Cristo. Então a gente vai falar sobre isso. E a primeira pergunta que a gente tem que ter, sabendo disso, por que o homem precisa de Deus? Por que o mundo precisa de Deus? Alguém tem uma resposta?
Que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Deus é a fonte de vida, né? Deus é a fonte de vida. Se a gente não tiver nele, a gente está morto. Assim como o peixe precisa da água. O que mais? O que o mundo precisa de Deus? O mundo precisa ser salvo. Vamos ler o primeiro texto em Romanos, capítulo 1, de 17 a 32. Quem achou, amém. E agora eu vou pedir a alguns irmãos para abrirem outros textos aí. Romanos, capítulo 1, do verso 17 a 32, é o primeiro que nós vamos ler. Vou pedir a Bíblia, se abre para a gente Gênesis 6:5. Depois, quem puder abrir Gênesis 11:4. Por enquanto, só esses. Eu vou ler esse texto de Romanos, porque ele é o maior que tem, e a gente vai responder essa primeira pergunta, né? Por que o homem, por que a humanidade precisa de Deus? Texto em Romanos 1:17 diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela justiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifestado entre eles, que Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos de seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes homens com homens e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Esse texto de Romanos mostra para a gente que a ira de Deus está sobre a humanidade caída. Então, quando a gente pergunta por que o homem precisa de Deus, a resposta é muito simples. O homem está afastado de Deus e, consequentemente, debaixo da sua ira. O homem está debaixo da ira de Deus contra o pecado.
Só que essa verdade não está no mundo. Essa verdade está com os santos. Nós conhecemos essa verdade. Nós estamos lendo o livro de Romanos e sabemos que o homem que está no mundo precisa de Deus. Mas por que o homem que está no mundo não sabe que ele precisa de Deus? Esse texto de Romanos também ajuda a explicar isso. Quando o homem se afasta de Deus no mundo, o que acontece com o comportamento desse homem? Aqui o texto está dizendo. Ele começa a se afastar de Deus de tal forma que as suas vontades, os seus pensamentos, o seu coração se torna endurecido e cada vez mais ele se cega. Cada vez mais ele está cego nele próprio. O texto começa dizendo aqui que dizendo-se sábios, tornam-se loucos. Né? O que a gente vê muitas vezes no mundo, né? Com os movimentos que são contrários a Deus? Né? A gente vê, na verdade, o label, né? a designação de sabedoria. Né? A sabedoria do homem, as filosofias humanas, as crenças e pensamentos humanos. O homem se diz sábio por não aceitar a Deus. Basicamente é isso. Todo homem sábio, na visão do mundo, é aquele que não considera Deus. E o contrário, aqueles que consideram a necessidade de dependência de Deus, muitas vezes são tratados no mundo como loucos. Tá? Mas o que a gente está vendo aqui no texto é exatamente o oposto. Esse homem no mundo, hoje, ele está cego. Ele está preso dentro dessa mente depravada por conta da sua própria opção, da sua escolha de não aceitar a Deus. E a gente viu aqui nesse texto de Romanos que, como consequência desse afastamento de Deus, o texto de Romanos aqui ele fala de algumas coisas, a gente pode explorar bastante. Ele fala aqui, várias coisas, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, mas o que eu quero abordar aqui é a sua mente. Homens abandonados, ele fala aqui, deixa eu ver. Aqui, além do mais, visto que desprezam ou desprezaram o conhecimento de Deus, ou seja, reconhecer a Deus, desprezaram reconhecer que Deus existe, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Então, esses homens, com essa disposição reprovável, uma disposição mental que não agrada a Deus, eles vão cometer todos esses tipos de pecados que a gente viu narrados aqui. Mas aí eu quero sair desses pecados aqui agora e ler alguns textos. Deixa eu pegar a Bíblia para a gente, Gênesis 6:5. Quem está com Gênesis 11:4 aí que eu pedi? Pedi alguém? Não. Alguém pode abrir o Gênesis 11:4? Lê para a gente, Bíblia, Gênesis 6:5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então, eu estou querendo contar aqui para a gente uma história, né? A gente está lendo agora Gênesis 6:5 e essa declaração de Deus aqui foi momentos antes de Deus começar a falar com Noé. Então Deus olha para o mundo, olha para a humanidade e vê toda essa depravação do homem tomando forma, né? A humanidade crescendo de uma forma que desagrada a Deus. O verso lá em Gênesis 11:4, lê para a gente, Biel. Já era um outro momento. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Aí já é o episódio da Torre de Babel, onde os homens se juntam e querem alcançar os céus. Se a gente for ler lá em Gênesis 19, a passagem que fala de Sodoma e Gomorra. E para quem conhece aqui a história, o que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra? O nível de perversidade e maldade estava tanto que Deus dizia o quê? Que chega nos céus, né? Então Deus queria destruir, tirar aquela cidade dali. E se a gente for um pouco mais adiante, lá em Êxodo 32, a gente vai ver a passagem lá do bezerro de ouro. Ali já o povo com Deus, né? Deus havia tirado o povo do Egito. Pouco tempo depois, quando Moisés chega ao monte, o povo vai e faz um bezerro de ouro e começa a adorar aquele bezerro. Então, o que eu quero mostrar com isso? Por conta dessa rebelião contra Deus, que é o principal tema, né? Que faz com que o homem precise de Deus, porque ele está em constante rebelião, por conta disso,
o homem sempre se afasta de Deus e sempre vai buscar esses maus caminhos. E, obviamente, isso aqui vai culminar num processo de degradação do homem até que, num dado momento, Deus vai intervir. Vocês lembram que, em vários desses momentos, o que acontece ali no momento em que Deus fala a Noé? Deus vai trazer o dilúvio. Ele vai trazer uma... Como é que eu posso chamar aqui? No texto de Romanos fala, né? Deus vai trazer um juízo. Ele não vai permitir ou tolerar a maldade por muito tempo. Então, ali em Noé, ele vai trazer o dilúvio. Em Sodoma e Gomorra, ele vai trazer a destruição da cidade. Né? Ali, no bezerro de ouro, Moisés vai fazer o quê? Vai derreter lá o bezerro, né? Vai fazer aqueles beberem, eles vão passar mal ali. E a gente vai ter vários momentos assim. A gente, quando começar a ver as histórias, né, dos reis de Israel, você vai ver que Deus vai levantar tribos no torno de Israel para trazer justiça contra os atos falhos do povo de Israel. Então, vou trazer exemplo para vocês de dois exílios famosos que a gente deve conhecer, né? A Assíria, quando toma Israel do norte, né, as 10 tribos do norte, Deus vai profetizar sobre isso, né? Muito antes da Assíria fazer isso. Deus vai profetizar através do profeta ali. Isaías vai falar também, e Deus fala: eu vou trazer a Síria para... Isaías também. Jeremias e Isaías, os dois profetizam para ajudar, mas eles falam acerca também do que acontece em Israel do Norte. Mas lá em Israel do Norte, os profetas são mais comuns lá, Elias, Eliseu, e mais na frente, eu não sei se é Ageu, mas enfim. Mas Deus vai trazer então algumas tribos inimigas de Israel para trazer juízo sobre o povo por conta dos erros ou da maldade do povo. Mas o processo não acaba aí. Deus faz isso para mostrar ao povo que é dele: olha, vocês estão nesse padrão de escolher sempre a maldade, e por conta disso vem a justiça. Mas Deus nunca deixa de dar esperança. Em todos esses exemplos que eu estou contando aqui, de novo, no caso de Noé, o que acontece ali? Deus preserva Noé e a família, tá? E faz um pacto com Noé, dizendo: olha, não mais destruirei a humanidade com as águas do dilúvio, e criei uma aliança com você. O arco-íris vai ser para eu sempre lembrar disso. Na verdade, Deus abre a oportunidade, né, Demetrios? Enquanto Noé construía a arca por mais de 100 anos deles, teve que... Sim. Só que o povo se arrependeu. Sim. E um bom ponto que o irmão levantou, a gente não pode esquecer disso, né? Mas eu vou falar porque esse ponto tem a ver com a missão da igreja, dos servos. Porque Deus abre a oportunidade de que forma? Deus envia o homem para pregar para o homem. Então, enquanto Noé estava construindo a arca, Noé estava profetizando. Noé estava falando para aquele povo: olha, vocês arrependam-se. Vocês estão errados. E Noé era tratado como? Louco. Enquanto Isaías estava falando para o povo que o povo ia sofrer um primeiro exílio lá, o povo de Israel do Norte, com os assírios, e depois Judá com Nabucodonosor, Babilônia, Isaías estava dizendo: se arrependam. E o povo estava fazendo o quê? Ignorando. Então o ponto do Isaac é importante. Deus traz o juízo, Deus traz a justiça, mas Deus manda e envia os seus santos para pregar o arrependimento. Jeremias vai ser preso. Jeremias vai ser preso. E a gente vai ler um texto de Jeremias aqui, que é quando ele está preso. Então, isso é um padrão importante, que tem a ver com o nosso estudo do papel da igreja, que é, de fato, falar para o homem quando o homem está ignorando esses fatos. Mas deixa eu voltar aqui na esperança. Deus nunca deixa que, quando esse momento chega, que é o momento da sua justiça chega, o homem fique sem esperança. Então, lembra, lá em Noé, Deus separa Noé e a sua família e faz a humanidade crescer daquela família.
Então, quando acaba o dilúvio, Deus fala a Noé e com os filhos de Noé, agora vão, multipliquem-se, né? E vida segue. Semelhantemente, ali em Jeremias ou Isaías, a gente vai ler um texto agora, Deus fala, Deus promete que, olha, depois desse exílio, eu vou restaurar o meu povo. E esse é o texto que eu quero trazer para a gente agora. Deus sempre traz a promessa de restauração. Sempre traz a promessa de restauração para o povo. Agora vamos ler lá para a gente o texto de Jeremias 33, que vai ser o texto que a gente vai usar como base hoje. Jeremias 33, 14 e 22. Você está com ele aí, Isaac? Vou pedir para você ler para a gente. E eu quero focar nesse texto para a gente entender o padrão de esperança que Deus traz para esse povo, que mais uma vez é um povo que precisa de Deus e não sabe. Precisa de Deus, mas o ignora. Do 14 ao 22? Do 14 ao 22, Isaac. Ao fim de 7 anos, libertareis cada um a seu irmão hebreu, que te for vendido a ti e te houvesse... Isaac, você está em Jeremias 33? Não. Sim. No 34. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que proferi à casa de Israel e à casa de Judá. Aqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um rebanho novo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo, e Jerusalém habitará seguramente. Ela será chamada Senhor, justiça nossa. Porque assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi homem que se assente no trono da casa de Israel. Nem aos sacerdotes levitas faltará homem diante de mim, para que ofereça holocausto, queime uma oferta de manjares e faça sacrifício todos os dias. Veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, assim diz o Senhor, se puderes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite a seu tempo, poder-se-á também invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine em seu trono, como também os levitas sacerdotes seus ministros. Como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim tornarei incontável a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram no império. Essa passagem, ela traz duas coisas importantes para o nosso estudo de hoje. A primeira é mostrar o padrão de Deus aqui, oferecendo a esperança, prometendo a esperança para um povo que nesse momento aqui é Jeremias, né? Jeremias capítulo 33, se não me engano, ele está preso nesse momento agora, ele está vendo, nesse momento Nabucodonosor já tinha invadido, então ele está vendo a destruição da cidade, as pessoas estão sofrendo, então, a gente não tem como imaginar isso agora, mas você imagina se a gente passa por uma guerra, uma crise, enfim, há sofrimento, há dor, há tristeza e há um espírito de falta de esperança. Tá? E o texto está dizendo aqui que Deus vai restaurar essa esperança. Então, a primeira coisa, o primeiro padrão importante é isso. Deus está sempre restaurando essa esperança para o homem. Só que aqui tem algo especial nesse texto, e a gente vai ler vários textos semelhantes a esse. Porque aqui Deus concretiza essa esperança, mas agora ele não é mais uma esperança pontual, uma esperança somente para aquele momento na história. Ou, vou dar um exemplo, né? Teve ali a batalha, Deus restaurou, como restaurou várias vezes, né? E dali o homem seguiu sozinho. O que eu quero falar com isso? Você vê que o padrão do homem sem Deus, esse homem sem Deus, ele prospera, não é uma palavra boa para isso, mas ele entra numa depravação, essa depravação gera um conflito,
esse conflito gera uma justiça, que gera um desespero, que necessita de uma esperança. E aí, quando essa esperança vem, esse homem é restaurado, vive bem de novo, e aí o ciclo começa. E esse ciclo de subidas e descidas, ou subidas e quedas, nesse homem afastado de Deus, ele é constante, ele não tem fim. Por quê? Porque Paulo vai dizer também, né, lá em Romanos, que essa natureza do homem, ela tem uma tendência, a gente leu também quando Deus fala ali, antes em Gênesis 5, 6, o desejo do homem, a tendência do homem é fazer mal, é buscar o mal. Então isso é uma espiral, ele vai fazer o mal, vai cair, vai sofrer, vai pedir ajuda, Deus vai trazer ajuda, vai ser restaurado, vai subir e vai ficar. Isso não vai acabar. E Deus aqui, nessa fala para Jeremias, ele fala de algo que é perene, de algo que, a partir daquele momento em diante, vai acabar. Porque ele fala aqui de um homem que vai ser diante dele justo. Ele fala aqui, porque assim diz o Senhor, naqueles dias e naquela época farei brotar um renovo justo da linhagem de Davi. Ele fará o que é justo e certo na terra. Renovo com renovo, para identificar que é uma pessoa, mas embaixo você tem aqui o pronome ele, né? Então, fala dele, né? Esse renovo, que é da linhagem de Davi, ele fará o que é justo e certo na terra. E naqueles dias Judá será salva e Jerusalém viverá em segurança. E este é o nome pelo qual ela será chamada. O Senhor é a nossa justiça. Repara que desse momento em diante, esse homem agora, ele já não passa mais o desespero da falta de uma esperança. Porque a esperança, a partir desse momento agora, está com ele. A esperança agora gerou um ciclo diferente na vida desse homem. Ou dessa humanidade. Essa esperança é alguém. E essa esperança é alguém, e que aqui é um novo homem, né? É a da linhagem de Davi. Então, alguém é um homem. Bom, de quem a gente está falando aqui? Jesus. Está claro isso, né? Não tem dúvida. A mesma promessa foi feita a Abraão. Vamos chegar lá. Só para a gente não ter dúvida que o texto está falando de Jesus, deixa eu ler para vocês aqui. Esse aqui é Jeremias, tá? Mas antes de Jeremias, nós temos Isaías e Miqueias. Jeremias está profetizando no exílio da Babilônia. Mas 200 anos, 300 anos antes, você tem Miqueias e Isaías, onde o exílio da Assíria nem tinha acontecido ainda, então, muitos anos antes. Olha o que diz o texto de Miqueias. Mas tu, Belém Efrata, cidade de Belém, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Por isso os israelitas serão abandonados até que dê à luz a que está em trabalho de parto. Então o restante dos irmãos do governante voltarão para unir-se aos israelitas. Ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus. E eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Ele será a sua paz. Quem é esse aqui? Jesus. E se a gente olhar o texto de Miqueias e o texto de Jeremias aqui, eles são praticamente a mesma mensagem, com palavras diferentes, mas você vê aqui os mesmos padrões. Tá? O rei da paz. Um rei que governa todos os cantos da terra com justiça. Tem um outro texto para a gente ler rapidinho, está em Isaías. Deixa eu ver se eu vou ter. Isaías 11. Quem pode ler para a gente Isaías 11 rapidinho? Deixa eu só abrir aqui porque eu não quero ler o texto todo, não.
E Isaías 9, 10 e 11 são muito importantes para a gente, porque são capítulos de Isaías que são chamados messiânicos, né? Que falam da vinda do Messias. Então vamos ler Isaías 11, só um pouquinho, tá? Só ler do 1 até o 5. É suficiente, que aí vocês já vão pegar a ideia do que faz aí. Vai ler pra gente, Juliano? Do 1 ao 5. Sim. Primeira vez. O reinado da paz. Virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé, que será como um ramo que brota de um topo, como um broto que surge das raízes. O Espírito do Senhor estará sobre ele e lhe dará sabedoria e conhecimento, capacidade e poder. Ele temerá o Senhor, conhecerá a sua verdade e terá prazer em obedecer. Ele não julgará pela aparência, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas com justiça julgará os necessitados e defenderá os direitos dos pobres. As suas palavras serão como uma vara para castigar o país, e com o seu sopro ele matará os maus. Com justiça e com honestidade ele governará o seu povo. Quem é esse? Jesus. Ótimo. É outra pessoa? Não. Então, ó, repara, pega a historinha. Esse povo, esse homem que não entende que precisa de Deus, ele vive num ciclo de perdição. E sobre ele está a ira de Deus. Mas Deus não quer isso para esse homem. E Deus tem, então, uma promessa que é efetiva. E essa promessa é a promessa em Cristo. Cristo é essa promessa. E quando Cristo vem, tudo que nós lemos ali, paz, justiça, que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? O reino de Deus, todas essas coisas serão estabelecidas. Então aqui, obviamente, esses homens do passado, e esse é o ponto que eu queria chegar, esses homens do passado, eles viviam por essa promessa. Repare, Isaías está profetizando, Miqueias está profetizando, Jeremias está profetizando. Isaías vai profetizar, um texto que é muito conhecido nosso, Isaías 9, 6, 7, a gente lê muito, né, na época de Natal, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, repare, isso é muito claro para a gente, que Jesus, então, é a promessa do fim desse ciclo para esse homem que está caído, para esse homem que perece por conta do seu relacionamento ausente de Deus, relacionamento distante de Deus. E a gente viu aqui muitas coisas importantes que eu não quero passar batido, não. A primeira coisa que eu vi não sei se os irmãos prestaram atenção, em todos os textos que nós lemos, o texto enfatiza, e eu acho isso fantástico, que isso não é algo que não ia acontecer. Nós sabemos que aconteceu. Jesus veio, e nós sabemos mais ainda que Jesus vive. Mas esses irmãos aqui do passado, eles não tinham essa verdade, eles tinham uma promessa. Mas eu faço a pergunta aqui, eles tinham condições de crer nessa promessa, mesmo não vendo? O que vocês acham? As pessoas que receberam essa promessa. É claro que muitos não creram, mas alguns creram. Eu entendo que sim, porque o texto dá margem para a gente entender isso. Por quê? Porque Deus está dizendo que Ele vai fazer isso independente do homem. Quer ver isso?
texto de Jeremias que nós lemos, olha que interessante. Deus fala assim, ó: se vocês puderem romper a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de modo que nem o dia nem a noite aconteçam no tempo que lhe está determinado, então poderá ser quebrada a minha aliança com o meu servo Davi. E neste caso, ele não mais terá um descendente que reine no seu trono. E também será quebrada a minha aliança com os levitas, que são sacerdotes e que lhe servem. Perceberam isso? Deus falou que, olha, se vocês conseguirem mudar a ordem natural do dia e da noite, talvez a minha promessa não vá ser feita mesmo. Pode algum homem fazer isso? Gálatas 3, 6 até 14 também vai falar, né? Vai falar sobre a experiência de Abraão. Abraão, filho de Cristo. E não só ele, mas no caso aqui de Abraão, eu falo que a fé foi depois que os da fé. Isso, exatamente. E aí, lá no meio, lá no versículo 11, ele vai dizer, né, que o justo viverá pela fé. Uhum. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é a fala de Deus. Vocês perceberam o que Deus está dizendo? Se vocês conseguirem fazer algo que é impossível, então eu não faço a minha parte. O que Deus está dizendo? Não há nada que vocês façam que me impeça de cumprir o que eu prometi. E vamos lá, nos outros textos também tem isso. Vamos lá, o texto que a gente leu aqui, ó. A gente leu aqui Isaías 9, 6, 7, né? O menino nasceu, no final diz assim, ó: desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Deus está dizendo, eu vou fazer isso. A gente leu lá, a gente leu também o texto de Miqueias 5:2, né? Ele fala aqui, ó: embora seja pequena a cidade pequena, de ti virá aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Olha que interessante, Deus está dizendo aqui que essa promessa, ou a vinda desse governante, já está datada antes da época que isso foi dito. Deus já tinha isso em tempos antigos. A gente pode, se a gente quiser voltar no tempo do homem, da história do homem, lá em Gênesis, depois da queda, o que Deus fala para a serpente? Quem lembra? De Eva nasceria um descendente que pisaria a cabeça do serpente. O descendente de Eva. O descendente. Fala de um que pisaria a cabeça da serpente. E aqui nesse texto aqui ainda fala isso, continuando, né? Ele estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, com o Espírito de Deus, como Deus. A gente estava conversando lá em casa, são os espaços de tempo, né? A gente estava conversando com o Biel, os espaços de tempo, são muitos anos e a Bíblia toda é tão coesa, escrita em tempos tão diferentes, por pessoas diferentes, e isso só pode ter vindo de uma mente que não é humana, né? É o mesmo Espírito que sopra no Espírito. A coesão está no Espírito que no Espírito. Agora, a gente vai fazer um shift agora no tempo e a gente vai chegar em Jesus. O que a gente descobriu até agora é que esse homem que está nesse ciclo de subida e queda, ele está nesse ciclo porque ele está perdido. Ele se encontra perdido. E Deus tem o antídoto, ou melhor, a solução definitiva para isso em Jesus. Mas esse homem que está perdido precisa ouvir de Jesus. Entende? E a gente viu aqui que no passado os profetas eles pregavam essa promessa futura. Mas vamos ler lá, quem pega aí para a gente o Evangelho, pode ser de Lucas, deixa eu abrir aqui, só para marcar o que a gente vai ler. Espera aí só um minutinho. Lucas.
Não, não é Lucas que eu quero, não. Só que isso Não, perdão, é Marcos, mas eu posso ler aqui. Vou ler Marcos 1 de 2. Cara, eu tô assim, ó, tá muito lento. De 3. Eu tô rindo porque também tá ruim. Não, lê pra gente então aí, ó. É do 2 mesmo. Do 2 até o 8. Marcos o quê? Marcos 1, 2 a 8. Caraca, você que tá com a vista boa. Posso ler? Posso? Olha. O profeta Isaías tinha escrito, ele escreveu o seguinte: Deus disse, eu enviarei o meu mensageiro adiante de você para preparar o seu caminho. E o profeta escreveu também, alguém está gritando no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para ele. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, batizando o povo e anunciando esta mensagem: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, e Deus perdoará vocês. Muitos moradores da região da Judéia e da cidade de Jerusalém iam ouvir João. Eles confessavam os seus seus pecados. Eles confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Ele usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro e comia gafanhotos e mel do mato. Ele dizia ao povo: depois de mim vem alguém que é mais importante do que eu, e eu não mereço a honra de me abaixar e desamarrar as correias das sandálias dele. Eu batizo vocês com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Olha, obrigado, Juliano. Então, repara que aqui, ó, aqui já é, a gente está falando aqui do Novo Testamento, já está falando muito tempo depois de Jeremias, Isaías, né? E Deus não deixa de enviar os seus profetas para fazer o quê? Para pregar ao mundo o quê? O arrependimento desses atos contra Deus. Tá? E é isso que João Batista vai fazer. Pergunta: João Batista não é contemporâneo de Jesus? Sim. Sim. Eles são contemporâneos, mas ele é mais. Ele está pregando antes. Talvez você pegou aquele texto que fala aqui que esse que clama no deserto para preparar o caminho, né? Isabel, que era a mãe de João Batista, ficou grávida pouco tempo antes de Maria, que deu à luz a Jesus. Uma coisa de, sei lá, 6 meses. Acho que isso fala 6 meses, né? Então, João pregava, né, o arrependimento, já sabendo que Jesus iniciaria o ministério dele. Tem até uma cena interessante que quando Maria vai visitar Isabel, na barriga de Isabel, onde estava João Batista, se mexe. Por quê? Porque na barriga de Maria estava Jesus. E Isabel reconhece: bem-aventurada és tu entre as mulheres, né? Então, sim, eles eram contemporâneos, mas João Batista começa o ministério, o texto mesmo diz, ele é enviado antes, ele é chamado por Deus para pregar, para preparar o caminho para quem? Para a promessa, para Cristo. Mas repara, de novo, todos os profetas até aqui estão pregando o quê? Pregando o arrependam-se desse caminho que vocês escolheram, que é um caminho
de andar sem Deus. E creiam em Deus. No passado, creiam na promessa. Agora João Batista está falando o quê? Vai chegar um depois de mim que é maior que eu, do qual eu não sou digno nem de desatar as sandálias. Então, e ele está falando ali, ele vai batizar com o Espírito Santo. Então João está declarando que esse aqui é maior, que nós temos que crer nesse aqui. E vai ter uma passagem mais adiante que João Batista, quando vê que Jesus inicia o ministério dele. Essa palavra ministério você pode entender como a vida de pregação, a vida de proclamação. Quando ela inicia, Jesus vai iniciar isso, não assim que ele nasce, vai iniciar mais ou menos uns 30 anos, por isso que ele inicia um pouco depois de João Batista. Quando ele começa o ministério dele, João Batista diminui o dele. João Batista vai falar, agora é necessário que eu diminua para que ele cresça. Por quê? Porque João Batista reconhece que ninguém melhor que a própria promessa, que a própria solução, que o próprio Evangelho pregue sobre o Evangelho de Deus. Então, João Batista reconhece a sua insignificância. Por isso que ele fala, não sou digno de... cara, é Jesus, eu sirvo aí. E aí nós temos Jesus iniciando seu ministério. Paulo vai falar uma coisa importante para a gente lá em Romanos, de novo, Romanos 1, agora lá no início. Quem lê para a gente Romanos 1, mas agora é só de 1 a 14, de 1 a 4, perdão, 1 a 4. Quem ainda não leu, ele lê para a gente. Romanos 1, de 1 a 4. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho que, como homem, era descendente de Davi, e que, mediante o Espírito de santidade, foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha que lindo, quero que os irmãos prestem atenção nisso. Chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus. Evangelho, essa palavra Evangelho, é também boa nova. A mensagem de Deus, a boa nova de Deus. E aí Paulo continua. O qual foi prometido por ele, por Deus, de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Lembra que nós lemos? Isaías, Jeremias, Miqueias. O que Deus estava prometendo no evangelho dele, na mensagem dele? O que Deus estava prometendo? Jesus. Não estava prometendo Jesus? Não era essa a solução? Olha o que Paulo vai falar. O evangelho de Deus acerca do seu filho. Então está coerente. Então agora Paulo, depois de Jesus, escrevendo a Epístola aos Romanos, falando, olha, o Evangelho de Deus, a mensagem de Deus para os homens, sempre foi apontar para o Filho, para Cristo. E eu estou confirmando isso aqui, desde o passado até agora. E aí Paulo continua, que a palavra de Deus é sensacional, né? Acerca do seu filho, que como homem era descendente de Davi. Ou seja, em todos os textos que nós lemos no passado, o renovo de Davi, a raiz de Jessé, né? Meu servo Davi, linhagem de Davi, e agora de Davi. Ou seja, é a mesma história. Então a gente está falando aqui, o Evangelho de Deus, a mensagem de Deus para essa humanidade perdida, era o quê? Que o sofrimento de vocês vai acabar em Jesus. Quando vocês se arrependerem dos maus caminhos de vocês e vocês creiam agora em Jesus, creiam no passado que Deus ia enviar Jesus e agora creiam nele, que ele foi enviado. E a gente vai ver como é que isso é falado mais claramente agora por Jesus. Por Jesus. Que a mensagem do creia em mim, todo aquele que crê em mim não pereça e terá vida eterna, Jesus vai falar isso claramente. Porque Jesus vai colocar que ele é o reino de Deus, ele é Deus. Então Jesus,
lá em Mateus 9, 35, 38. Vamos ver o que Jesus, agora no seu ministério, o que Jesus está falando para esse povo perdido. Alguém quer ler? Posso ler? Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Duas coisas importantíssimas nesse texto para a gente ver. A primeira coisa, Jesus, que é o Senhor da colheita. Jesus está pregando o quê? As boas novas do reino. O que são as boas novas do reino? Nós vamos descobrir nas próprias falas de Jesus. Ele próprio. Jesus está pregando Ele próprio como a salvação para esse homem perdido. Jesus está tendo compaixão porque essas pessoas estão o quê? Aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então Jesus está vendo, o que Jesus está vendo? Esse homem está perdido, distante de Deus, por isso ele está desesperado, e esse homem está debaixo da ira de Deus. Ele não tem saída. Então Jesus está pregando em todas as cidades o reino de Deus, que a gente vai ver mais adiante, que é Ele próprio. Então por isso que você vai ver quando Jesus está falando para a mulher samaritana, ele fala o que para ela? Se você soubesse de quem você está falando, você pediria água e eu te daria a água da vida. Quem Jesus está pregando para ela ali? Ele próprio. E várias outras passagens de Jesus falam que eu sou o pão da vida, eu sou o caminho e a verdade. Então, Jesus vai pregar o reino de Deus, que é Ele próprio. Continuando aqui, Lucas 17, 20 e 21 diz assim: certa vez, Jesus, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. De quem Jesus está falando? Dele próprio. Nesse momento o Espírito Santo não estava aqui. E a gente vai chegar lá porque é muito importante essa parte. Talvez no próximo estudo, mas é muito importante. Porque é um momento em que Jesus fala para os discípulos dele que, olha, vocês não fazem ideia como seria importante que eu fosse para que o Espírito Santo viesse. E a gente às vezes não entende o que Jesus está dizendo com isso. Tá? Mas Jesus está aumentando ali a abrangência dessa missão que a gente vai falar, de pregar para os perdidos. Porque aqui por enquanto é Jesus e os 12, mas ao longo da história a gente vai ver isso. O chamado é para todos os santos, sob a autoridade do Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo de Deus em nós, os santos, tá? Levam a verdade ao mundo. Mas a gente vai explorar isso mais na frente. Vamos ler de novo aqui, Mateus 10, 5, 8. Vamos ler agora rapidinho, quem puder abre em Mateus 10, 5, 8, Lucas 4, 43, João 4, 34. E o último aí abre para a gente Atos 1, 3, 8. Vamos lá, quem abriu primeiro aí? Mateus 10, 5, 8. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E, à medida que seguides, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graças dai. Deixa eu fazer uns comentários antes de seguir. Olha que interessante. O texto que nós lemos em Mateus 9, de 35 a 38, que é o final do capítulo 9,
Jesus está falando, Jesus tem compaixão do povo, Jesus está pregando o reino de Deus, e ele fala, eis que a seara é grande e não há ceifeiros. Então ele fala, orem ao Senhor da seara, para que ele envie o quê? Mais trabalhadores. Capítulo 10, agora é o Senhor da seara, que é Jesus, fazendo o quê? Escolhendo os discípulos e enviando. E qual é a missão que ele envia aqui? A mesma coisa. O que ele fala? Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Quando o texto fala o reino dos céus está próximo, aqui a gente pode entender. Jesus está falando dele mesmo. Eu estou aqui com vocês. Mas Jesus também está falando da salvação nele. Porque o reino dos céus, ele é encontrado em Jesus. Não há um outro caminho. Então ele está falando, preguem para essas pessoas que eu estou aqui e em mim o reino de Deus está contigo. É essa a mensagem. Mas a gente vai desempacotar mais essa mensagem porque ela é importante para a gente entender que mensagem é essa. Então, lê o próximo. Quem leu o próximo texto lá, Lucas 4:43? Eu. Lê. Mas ele disse, é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades também, porque para isso fui enviado. Isso é Jesus falando acerca do seu ministério. Jesus falando, é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus em outras cidades, porque para isso fui enviado. Olha, interessante. Jesus entende a missão dele como sendo a missão de pregar ao homem perdido as boas novas do reino de Deus, que é ele próprio, porque ele foi enviado para isso. João 4:34. Disse-lhe Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Olha, duas coisas interessantes. Primeiro é que toda a obediência de Jesus ao envio para o qual ele foi chamado. Então ele foi enviado para uma missão. E a missão dele é concluir a obra de Deus. E qual era a obra de Deus? Cristo próprio, ele próprio. A obra de Deus era enviar o Filho do homem perdido. Continuando aí, agora Atos 1:3-8, aqui já é Jesus. Agora é importante a gente pontuar essas coisas no tempo. Até agora nós falamos do ministério de Jesus enquanto ele estava aqui. Atos já é Jesus ressurreto e momentos antes dele ascender. O que é isso? Jesus ressuscitado, ele tem um encontro com os discípulos, ele dá as últimas instruções e ele ascende, e agora Jesus está, como nós estudamos em Hebreus, à direita de Deus. Vamos ver o que Jesus fala. Quem está com o texto? Gabi. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Continua, Bíblia. Até o 8. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Olha que interessante agora. Então Jesus tinha a missão dele bem definida. E aqui no texto fala de novo, né? Pregando o reino de Deus e, por consequência, pregando ele próprio. O reino de Deus, Jesus vai falar muitas vezes, né? Falou para os discípulos, né? Quem vê a mim, vê o Pai. Tá? A gente ouviu falar que o reino de Deus está próximo, está entre vós. Tá? Então Jesus é o reino de Deus em toda a sua extensão. Por que a gente sabe disso? Nós estudamos nos estudos passados, e lá em Hebreus também, né? Todas as coisas são dele, por ele e para ele. Então não existe reino de Deus sem Cristo.
Então ele é o reino. E tudo aquilo, a gente leu no livro de Efésios, né? Todas as riquezas, todas as glórias de Jesus que fazem parte desse reino estão contidas nele, de modo que somente nele nós temos acesso ao reino, por meio da fé. Então, crendo em Jesus, nós somos salvos e recebemos o seu reino. Mas olha aqui, ele fala, aqui ele está no momento de ascensão, e ele fala para os discípulos agora: vocês receberão o Espírito Santo, o Espírito Santo vai descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aqui de novo, Jesus já tinha chamado os discípulos para fazer essa mesma missão, para participar dessa mesma missão, mas agora nesse momento Jesus não está mais com eles. Agora nesse momento os discípulos vão andar sós, mas eles não vão andar sós. O próprio texto diz aqui que eles vão andar com o Espírito Santo de Deus. E aí, para a gente só fechar essa parte, vamos ler aqui João 15:16. Quem puder abrir lá para a gente. João 15:16. Pode ler. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem frutos. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Então aqui Jesus está falando dos discípulos, que a escolha não foi dos discípulos de fazer a obra, e sim dele de enviá-los. Então aqui Jesus está dizendo que todos aqueles que ele escolheu, e nós somos escolhidos no sentido, aí a gente pode, Jesus deixa claro aqui, né, que o início dessa caminhada é uma ação do Espírito Santo de Deus, da caminhada cristã, aceitar a Jesus como Salvador, como Senhor da sua vida. Esse início de trabalho é o que Jesus vai explicar em Nicodemos, né, igual o vento, que você não sabe quando é uma ação do Espírito Santo de Deus. E por isso que a gente vai falar mais sobre isso no próximo estudo, que é o envio da igreja, o envio dos santos para pregar o mundo. E eu queria deixar isso claro agora para a gente explorar no próximo estudo, mas não há força, não há inteligência, capacidade nenhuma em nós de convencer o mundo da sua cegueira, desse seu estado, desse estado que a gente falou aqui de afastamento de Deus. Não há nada em nós. O que nós temos que fazer é pregar o reino de Deus. E a gente estudou hoje aqui bastante que o reino de Deus é Jesus. Então, o que nós somos chamados a pregar no mundo? Cristo. A sua vida, a sua morte, a sua ascensão, a sua vinda. Nós somos chamados a pregar Cristo. Por quê? Porque Cristo é essa esperança que Deus deu ao homem desde a antiguidade, desde o passado. E nós hoje somos chamados a pregar isso. Mas o homem vai aceitar essa verdade? Através dessa pregação? Sim ou não? Através da pregação. Essa é a parte importante do Espírito Santo que você falou, Esther, e que a gente precisa entender. A palavra de Deus diz que é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado. E esse texto que Jesus fala aqui, não foram vós que me escolheres, eu vos escolhi. Ou seja, há uma ação do Espírito do Senhor, o Espírito Santo de Deus, tocando no homem, para que ele ouça e receba a palavra. Tem um texto que eu não separei aqui, acho que está em João 4, onde Jesus fala, eu vou lembrar, os irmãos se lembrarem e trazem referência, onde Jesus fala que ele fala por parábolas, e a gente leu também aqui no profeta, Isaías. Olha que interessante que o profeta Isaías fala.
Por isso os israelitas serão abandonados até que dê a luz a que está em trabalho de parto. Mas, tipo assim, os israelitas então não vão ter posse dessa verdade até que Jesus venha, como se estivessem cegos para a verdade. E tem uma parte que Jesus fala também, que fala por parábolas, para que aqueles não ouçam. Aqui achar o versículo aí, por favor. O que nos dá a entender que há um período onde algumas pessoas não conseguem compreender mesmo o que está sendo dito. É necessário que o Espírito Santo de Deus primeiro trabalhe o coração dessa pessoa para que aquela verdade faça sentido. Ela ainda tem, acho que é Jeremias ou Ezequiel para falar que o nosso coração, aqui a gente leu também em Romanos, é um coração ainda de pedra, e esse coração de pedra não compreende a verdade. Ele precisa ser transformado num coração de carne, ou seja, um coração que é aquecido para que aí sim ele compreenda. Então, o dever que Cristo fez foi pregar, e mesmo Cristo, que é o reino de Deus, pregando o arrependimento, pregando que o homem arrependesse dos seus maus caminhos e cresce nele como a promessa, como o Messias, como o reino de Deus, ainda assim muitos não creram. Isso é para explicar o ponto do discurso. Isso é para explicar que o Espírito Santo de Deus é quem faz a obra e nós somos cooperadores para levar a palavra. Por isso que não existe nenhum pregador que pode dizer: vou pregar e você vai converter, ou vou questionar. Não, você deveria ter aceitado a mensagem agora. A gente não tem o controle dessas coisas. É o Espírito Santo de Deus que convence o homem no seu íntimo, no seu interior. A obra é feita pelo Santo Espírito. Nós precisamos, assim como João Batista, assim como os profetas do passado, pregar Cristo, pregar o seu ministério, pregar que Ele é o Filho de Deus, pregar que Ele é Deus, pregar que Ele é o Reino de Deus, pregar que a esperança está nele, porque o mundo desconhece isso. Mas se o mundo vai ouvir a nossa pregação ou não, é o Espírito Santo que vai fazer esse trabalho. Muitas vezes nós vamos ser privilegiados por Deus de levar a pessoas o conhecimento da verdade, seus olhos vão ser abertos, então você vai ter o privilégio de ver um irmão se arrependendo. Tá? Mas a gente não pode passar dos limites, acho que a minha mensagem aqui é a gente passar dos limites, não entendendo o papel do Espírito Santo aqui, porque agora a gente chegou no momento da história que Jesus agora está à destra de Deus, mas nós não estamos sós. No próximo estudo a gente vai falar sobre quando Jesus ascende, ele fala do cooperador. Mas eis que envio o Consolador, aquele que vai constranger o homem que está em rebelião contra Deus. Então a ação é do Espírito Santo de Deus. Mas nós temos uma ação com o Espírito Santo de Deus, em conjunto. E que ação é essa? É a mesma de Cristo. É pregar essa mesma verdade. Então, a nossa história não acaba no momento em que somos salvos. No momento em que somos salvos, nós recebemos agora o privilégio de fazer parte dessa comissão que foi instituída por Deus lá no passado, onde Cristo completou essa obra e nós agora, como seus servos, né, somos chamados. E esse chamado, que a gente vai explorar mais no próximo estudo, mas não é um chamado para pastor. Não é, o Demétrios faz isso e nós não fazemos. Esse chamado é para todos. Todos aqueles que são servos de Cristo, em amor, deveriam olhar para a seara. O que é a seara? É o mundo. Aliás, tem uma parábola que Jesus vai explicar exatamente isso. Né? Ele vai falar que a colheita é o mundo, que a mensagem é a palavra de Deus. E nós somos quem? Somos os ceifeiros, são aqueles que vão lá pregam. Então esse chamado é para cada um de nós. A gente está chegando num período do ano que o mundo inteiro está comemorando o Natal, mas o mundo não pensa em Jesus. Aliás, o mundo nem conhece Jesus. E eu não vou ter referência aqui, porque acho que eu vou botar no próximo estudo. Esses dois estudos falam de uma mesma coisa, né? Fala do Evangelho, que é o Evangelho, a vida, é Cristo e o seu ministério. O Evangelho é quem Cristo é e o que Ele fez. É isso que nós temos que pregar.
É isso que Deus falou ao longo da história, é isso que Ele próprio, Jesus, falou, é isso que os discípulos falaram. Temos que pregar Cristo e o seu ministério. E tem um texto que eu não botei aqui, que diz lá, né? Como ouvirão se não tiver quem pregue? Tá? Então, essa pregação aí não é no sentido só... Está em Romanos, se eu não me engano, Romanos 8. Mas isso é para o próximo estudo. Então, o que é para ficar para a gente hoje, para ficar consolidado, é que existe uma seara grande lá fora. Existe um povo que perece hoje. E eles perecem porque eles não sabem que precisam de Deus. Estão afastados de Deus de tal forma que a mente está distorcida. E nós precisamos pregar o reino de Deus. E pregar o reino de Deus é pregar Cristo. E todo o seu ministério. Vida, morte, ressurreição, ascensão e segunda vida. Nós temos que pregar isso. Mas, eventualmente, alguns terão seus olhos abertos pela ação do Espírito Santo de Deus. Outros vão rejeitar. Não compete a nós decidir. Não compete a nós escolher para quem a gente vai pregar. E pior, não compete a nós, uma vez que fomos salvos, é só estacionamento do carro. Não compete a nós, uma vez que fomos salvos, agora sentar no estádio santo e olhar o restante da obra. Nessa que os anjos que vão fazer salvo. Eu vou falar sobre o chamado, a importância do chamado, Isaac. Então, tem vários textos que são importantes para a gente, né? Esse chamado é um privilégio, porque você percebe aqui que Cristo, o próprio Deus, teve isso como missão. Buscar a ovelha perdida, pregar a esse mundo perdido o reino de Deus. E quando nós somos chamados para fazer isso, quando nós recebemos esse privilégio, nós participamos da mesma missão que Cristo. Então é de fato um privilégio que não foi dado nem a anjos. Mas muitas vezes nós crentes, muitas vezes, não são poucas vezes, não, muitas, a gente entende que a partir do momento que eu sou salvo, agora eu sento no camarote cristão. Eu estou lá deixa o pessoal ali como é que eu posso falar aqui, na arena, morrendo, aqueles que se virem. Porque afinal de contas é o Espírito Santo que vai convencer o mundo, então eu não preciso estar lá. Não, está errado. Nós somos chamados para pregar Cristo a tempo e fora de tempo. Como essas pessoas vão ouvir a verdade se não tem quem fale? Ah, mas se eu falar e a pessoa não ouvir? Não tem problema, tem vários textos aqui, Jesus. A gente leu um aqui, que ele enviou os discípulos, se eles falar na cidade eles não ouvirem, você sai de lá. Porque ele fala, de graça recebei e de graça dá. Outra questão nessa questão do convencimento, né? Os Efésios 1 vai comparar esse convencimento que o Espírito Santo faz com o mesmo poder que operou em Cristo. Cristo fosse ressuscitado dos mortos, é o mesmo processo que é feito com aquele que ainda não confessa Cristo como Salvador, ressuscitar um morto. Lá dentro, ali, o cara caiu duro, ele ressuscita e lá você vai dentro. Não tem motivo porque a gente vai achar que nós vamos conversar alguém de alguma coisa, né? A obra do Espírito Santo. Isso é fato, ótimo, mas o oposto disso também é um problema grande, que é porque eu sei que essa ação não está comigo, então eu não faço. Deixa o Espírito Santo fazer, né? Exato, isso é um problema terrível. E muitos crentes sofrem desse problema, mais até do que do outro. O primeiro problema que você está pontuando é um problema da arrogância que muitas vezes é feita até de uma forma ignorante. Eu vou dar um exemplo. Se eu chego aqui agora e falo assim, se tem alguém aqui que ainda não aceitou a verdade, não aceitou Jesus como seu Salvador, levanta sua mão agora, aceita Jesus agora. Ora, peça que Jesus entre no seu coração e você vai estar salvo.
e essa pessoa faz isso porque está emocionada e faz aquilo, né? Se isso não foi uma ação do Espírito Santo de Deus no coração dela, não vai ter sido verdadeiro. Então, o que eu quero dizer com isso? Você vê muitos pastores fazendo apelo, né? E eles precisam fazer. O apelo é necessário. Por quê? Porque o nosso trabalho é pregar. O nosso trabalho é chamar as pessoas ao arrependimento, chamar as pessoas a Cristo, a crerem em Cristo como Deus. Esse é o nosso papel. Agora, se o outro do outro lado foi tocado pelo Espírito para crer ou não, isso já não é mais a minha responsabilidade. Isso é uma ação do Espírito Santo na vida daquela pessoa. De modo que eu não posso ficar ofendido, eu não posso achar que você deveria ou não deveria, ou eu nem vou fazer, o que é pior, nem vou. Eu nem vou pregar. Eu já sou salvo, o Espírito Santo de Deus convence o mundo, então eu vou só ir à igreja todo domingo, vou cuidar de mim e da minha família, mas eu não vou testemunhar, eu não vou falar de Deus para o mundo. E isso é muito triste, porque as pessoas estão, como a gente falou no início, né? Eu falei lá, por que nós precisamos de Deus? Porque a ira de Deus está sobre aqueles que são inimigos. Essas pessoas estão eternamente mortas. E como é que você reagiria se você soubesse que uma pessoa amada sua está eternamente morta e ela dependeria talvez da sua mensagem, da sua informação, a informação que graças a Deus você recebeu gratuitamente, de graça a receber, porque o Espírito Santo escolheu vocês para ouvir. Você tem essa verdade, só que você não leva essa verdade para aquela pessoa. Então, uma pessoa que é amada sua, não está recebendo a verdade, está eternamente morta. Mas repara, qual é a dinâmica, qual é o problema? Muitas vezes a gente não vê essa pessoa como amada nossa, né? Porque ela não é da minha família, então não é amada nossa. Mas ela é amada de Cristo. E se você é servo, essas pessoas precisam ser amadas seus. Nossos. Precisam ser. Vamos dar até um pouquinho mais longe, né, Demetrios? Se a realidade que a gente acredita de morte eterna e vida eterna, né? De morte e vida eterna, condenação e vida eterna, isso por si só já era um motivo suficiente para a gente pregar o Evangelho. Uma pessoa que às vezes trabalha conosco, está ali todo dia, você sabe do Evangelho. O fato de você se omitir, não compartilhar a palavra, você sabe o que vai acontecer. Ou então você brinca que acredita nisso tudo. Né? Então... Ou eu te dou uma terceira via, que eu acho que é onde a gente cai muito, Isaac. Eu não acho que a maioria dos crentes não creem verdadeiramente, eu acho até que creem verdadeiramente. Mas talvez creiam de forma limitada no chamado. Que é como eu te falei aqui algumas vezes. Eu estou salvo, fui salvo pelo Espírito Santo de Deus, acabou agora. Se Deus me usar, tudo bem, mas se não me usar, eu não me sinto compelido. E para mim essa é uma ignorância teológica, uma ignorância do chamado. É uma ignorância de eu achar que agora que eu estou salvo, só espero a minha hora. Para mim o chamado é claro para a igreja. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Por várias vezes Jesus falando dele. A gente viu agora aqui em Atos, né? A gente vai falar sobre o grande chamado de todos nós. Então, se a gente não entende isso, se a gente não entende que como servos, né, como santos, separados, temos agora, o que João vai falar? Vós sois luz do mundo, sal da terra. Não é? Mas sal para quê? Se sal ficar em casa, ou se a luz ficar dentro de casa. Então nós temos que ter sim uma preocupação grande, se estamos levando o Evangelho de Cristo adiante. E é triste porque quando a gente olha para o passado, a razão de estarmos todos nessa sala aqui
É porque irmãos do passado não entenderam essa missão. É porque Lutero entendeu que a palavra de Deus precisava chegar à mão de todo mundo. É porque Calvino, Wesley, Spurgeon, pessoas que viveram 200, 300, 400 anos antes da gente, entenderam que o Evangelho de Cristo precisava ser pregado, precisava ser publicado, divulgado, explicado, estudado. Ainda que o mundo não aceitasse, mas sim, temos que falar. Em 1 de João, ele fala da 3 classes, né? Fala filhinhos, fala pais, ele fala jovens. Ele fala das 3 classes, né? Sobre a luz do mundo, sobre o nosso chamado. E no final desse capítulo 2, ele também, eu recomendo essa leitura, eu li hoje. No final fala assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Eu acho que muito dessa limitação na minha vida foi por dividir essa glória do nosso Deus com as coisas do mundo. Muitas vezes eu achava que tinha Deus, mas os olhos não estavam totalmente para Ele. E nessa 1 de João fala, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Concupiscência, soberba, tudo isso. Acho que é uma limitação muito grande também desse chamado, porque a partir do momento que eu divido meu amor e não cumpro os mandamentos, não guardo de todo o coração, esse transbordar não é possível. É claro, o Senhor usa, né? Mas esse transbordar dos jovens, porque sois fortes, o poder de Deus na vida desses jovens, dos filhinhos que são ainda imaturos, né? E dos pais, que no meu entendimento, quando eu li, são aquelas pessoas mais maduras na fé, né? A gente tem chamados e tem etapas na nossa vida que nós precisamos entender e olhar de toda forma, de todo o coração para o Senhor, né? Para entender a vontade dele na hora certa, no momento certo, para fazer cumprir essa missão, né? A grande comissão. Então, aí é perfeito porque você precisa depender do Senhor nas oportunidades. Eu acho que talvez o ponto de divergência aqui é que em nenhum momento esse chamado deixa de existir para qualquer um de nós. Esse chamado é universal para todos. Agora, o momento aonde esse chamado nasce na vida de cada um, nós vimos, por exemplo, João Batista tinha o chamado e no momento em que Jesus chega, o que ele faz? Agora é necessário que eu pare. É necessário que eu diminua agora. Porque agora tem o reino de Deus aqui. Da mesma forma, a gente vai ver em vários momentos da nossa caminhada aqui, nós temos nosso chamado aqui, nós temos os dons dados e a gente vai preparar pela misericórdia de Deus, discípulos, pessoas, e em algum momento a gente vai passar esse bastão adiante. E precisamos. Porque isso não é Paulo que vai falar, né? Paulo vai falar isso, mas Paulo vai falar isso acerca do... o texto que eu quero pegar é aquele que é uns semeiam e outros colhem, né? Isso foi usado no Velho Testamento para falar da semeadura dos profetas e a colheita mais à frente. Paulo vai falar, não importa se é de Apolo, se é de Cefas, uns colhem, uns regam, outros colhem, né? Esse trabalho de cooperação e nos seus tempos diferentes, isso é fato. Não é que Deus vai chamar todos nós agora, nesse momento aqui, para ir para um determinado lugar e pregar a palavra agora. Pode ser como pode não ser. Deus levantou, por exemplo, numa mesma época, os moravianos de uma cidade, e aquilo foi um evento sobrenatural de Deus, onde todas as pessoas ali, lideradas por um homem, né, começaram a pensar no trabalho missionário. Pode acontecer sim, pode não acontecer sim. O ponto não é esse. O ponto é, nós não podemos achar que esse chamado não é dado aos crentes.
Isso é uma visão teológica errada. Se você passa por uma vida achando que eu fui salvo e vida acabou, tá de boa, estou de boa no meu canto aqui, você está deixando de fazer a obra para a qual você foi chamado. A obra que você foi chamado você foi resgatado e agora você precisa ir. E se você não vai, você está deixando de participar dessa missão especial, que é a missão de Cristo na vida da sua igreja. É o id. Então, assim, esse chamado nós precisamos reconhecer. Se nós o praticamos ou não, se chegou o momento ou não, a gente tem que dobrar os joelhos e orar a Deus e entender por quê. Por que eu não compartilho dessa verdade que é primordial com o meu próximo? Porque, de novo, a gente falou, esse é um amado do Senhor que está eternamente morto. Eternamente separado. E se a gente não está lá, porque a gente acha que não deve estar lá, aí é um erro muito grande. Se a gente não está lá porque não chegou o momento, porque orando ao Senhor a porta ainda não foi aberta, aí tudo bem. Né? Paulo fala, por exemplo, numa das suas cartas que orando você já está lá. Orando não, se você ora nesse sentido, entendendo e reconhecendo o chamado, o fato, eu não estou dizendo que o ato precisa ser realizado, a questão é como o seu coração está em relação a essa verdade. Tá? Como é que o coração do cristão está em relação ao seu chamado nessa obra? Se o seu coração é de que eu entendo que eu deveria, mas não faço, a sua ação vai ser orar e Deus, por que não? Talvez Deus não queira. Talvez Deus não queira. Ou talvez Deus queira que você faça isso somente na sua casa, ou somente no seu trabalho. E através da sua vida. Com sua maneira de vida. Não, aí a gente vai falar das formas, né? Porque a forma não é... A gente não está explorando aqui como é que eu testemunho, né? Cristo fala aqui, vocês serão minhas testemunhas. Como eu sou testemunha de Cristo? Não só pela minha fala, é sim também pela vida de Cristo em mim. Então, a minha vida em si já é um testemunho. Então, está aí um outro ponto importante de relevância, né? A tua própria vida já precisa ser um testemunho. Nós somos, né? Então, a nossa vida já precisa ser um testemunho. Então, olha a preocupação. Olha como a preocupação ela ganha uma dimensão. Se eu tenho esse chamado e entendo que minha vida é parte desse testemunho, logo que vida eu vivo? Ele disse que a gente vai ser reconhecido pelo amor. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Ou seja, se estamos... E nisso conhecereis que sois meus discípulos. E nisso conhecereis que sois meus discípulos. Então, é o testemunho. Então, é uma forma de proclamar essa verdade. É como você vive, é como você pensa, é como você se relaciona. Mas o fato é, nós temos esse chamado. Não podemos, a gente pode até discutir se alguém aqui discorda que nós temos esse chamado, porque pode ser uma discordância. Temos ou não esse chamado nessa comissão, nessa missão? Porque se alguém discorda que nós temos esse chamado, então, de fato, a vida dessa pessoa vai ser direcionada de uma outra forma. Vai ser uma vida onde eu já sou salvo, agora eu busco uma vida santa, mas eu não me preocupo com o mundo, eu não me preocupo com as pessoas que estão perecendo, porque eu entendo que esse não é o meu chamado. Eu entendo que o Espírito Santo vai fazer a obra lá, mas o meu chamado foi para aceitar a verdade e pronto, e eu aceitei, ganhei o jogo. Se o entendimento é esse, a vida vai ser essa. Se o entendimento é de que nós temos sim como crentes agora esse chamado para o id, aí esse é o meu entendimento, o do Demétrios, agora essa preocupação precisa brotar em mim. Se eu vivo ela ou não, se eu faço ela ou não, é algo que eu tenho que levar ao Senhor, mas eu entendo que isso tem que ser parte da minha vida. Nós vemos vários textos que respaldam isso. Mas aí de novo, é o Espírito Santo que traz essa iluminação. Então,
Não adianta, você pode ler 3 milhões de vezes a mesma coisa e ainda assim achar que é diferente. Eu entendo Tipo, todo mundo entregar o evangelho e você vai dizer, não, eu não entendo. Mas o que o Demestre está falando é bem verdade. Você tem que ver aquilo ali. Não, eu vou dar um exemplo de um entendimento. Eu vou dar um exemplo de um entendimento que é possível. E não é? Não, é um entendimento que é possível e não é muito longe, não. As pessoas podem entender que esse chamado é só para os discípulos. Foi um chamado temporal. Ou que esse chamado é somente para quem tem a função de evangelista, pregador. A respaldo disso que não tem, né? Para os discípulos, ok, mas só para o pastor... Às vezes, para quem busca, Gabi, quem lê, talvez, mas se você passa por cima, na palavra pode ser. Então, assim, Conhecimento rápido. esse é uma matéria de estudo. Eu não entendo, sim. Eu entendo que nós temos, sim, esse chamado. E dentro desse chamado, encontro respaldo na obra como um todo, né? Então, por isso temos o Espírito Santo de Deus conosco hoje. E aí tem vários momentos ali onde, ainda que a gente não saiba o que falar, o Espírito Santo vai nos trazer o que Ele quer que falemos, as situações, enfim. Sempre lembrando que a ação é do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas e na vida do outro. Amém? Mais comentários aí? Eu tenho uma pergunta com relação ao Espírito Santo. Manda ver. Eu sempre entendi que quando a pessoa aceita Jesus, aí ela recebe o Espírito Santo, mas o que você está falando, eu entendo agora diferente, eu penso que seria todo mundo tivesse seria como se todo mundo tivesse já o Espírito Santo dentro do coração, ele só trabalha quando ele quer com a pessoa. Ou quando ele escolhe uma pessoa, aí o Espírito Santo de algum modo vai tocar o coração da pessoa. Você diz um não crente, né? Um não crente. Então, isso é aquilo que Jesus tenta explicar a Nicodemos, que para a gente é difícil, né? O que acontece no coração de um não crente, tá? De um não renascido, um não nascido de novo. O que acontece no coração dele, esse momento único que ele aceita Jesus, né, como seu Salvador, a palavra de Deus nos dá a entender também de que houve um toque também do Espírito Santo de Deus na vida dessa pessoa para que ele também reconheça Jesus. Então, se a gente fosse olhar, é uma coisa atômica. Ele aceitou e o seu coração foi tocado a aceitar. Essas duas coisas aconteceram. Tá? A gente não consegue explicar o quanto uma precede a outra. É como se as duas fossem um ato único, onde o homem aceita ao Senhor e o Espírito Santo toca no homem para aceitar o Senhor. É por isso que muitas vezes, muitas pessoas ouvem a palavra, às vezes um ouve ali, o outro ouve aqui, para um aquilo bingo, para o outro. Então, Deus tem o seu tempo para cada um dos seus filhos. O querer e o realizar. A gente não se salva. A gente depende dele, mas não diria para você ficar presa nessa precedência. Né? O que acontece primeiro? Não importa. O homem tem que aceitar a verdade e ela se apresenta para ele. Mas a verdade também aceita o homem e toca no homem. A verdade é o Espírito Santo de Deus, esse homem tocando. Quando bate a porta do coração, ele se abre. Exatamente. Ele escritou a porta e bate, né? É como se o Espírito Santo estivesse ali, ó, te incomodando para você. Tem um testemunho desse cantor que canta Why Lord, um testemunho fantástico. Ele foi convidado para ir a uma igreja e o pastor começou a fazer o apelo e ele olhou para as pessoas ao redor dele e aí viu todo mundo ajoelhado, né? E aí o pastor foi e falou: se você aceita Jesus no seu coração, você levanta sua mão. E ele estava pensando nisso, né? Estava ali,
na cabeça dele, né? Pô, a loucura isso que está acontecendo aqui, mas ele sentiu que a mão dele levantou. Aí ele dando testemunho, ele fala, cara, coisa estranha, porque eu disse para mim mesmo que eu jamais faria um negócio daquele, mas a minha mão levantou. Aí ele disse que o pastor continuou a pregação e falou, se você tem o desejo de entregar sua vida para Jesus, vem aqui na frente. E ele disse que ele fala para ele mesmo, não, isso aí é uma coisa, isso é ridículo, nunca vou fazer isso. E daqui a pouco ele sente o corpo dele levantando e ele começa a caminhar até lá na frente. E aí quando chega lá na frente, o pastor pergunta a ele, né, se você aceita Jesus como seu salvador. E ele fala que ele olha para o pastor e fala, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. E começa a chorar. E o testemunho que ele dá é de que ele sentiu naquele momento que necessitava de perdão por algo que ele nem sabia o que era. E que no momento em que ele pede perdão e aceita Jesus, ele experimenta uma paz que ele não conseguia explicar. Na verdade, fala que ele sentiu um perdão por uma coisa que ele nem sabia que era, né? Ele não sabia nem o que era, se sentiu perdoado, né, por algo que ele nem imaginava e uma paz que ele não conseguia descrever. Então eu entendo que a conversão era um pouco por aí, você não explica muito ali, não é uma coisa muito, talvez, lógica e racional, porque tem a ação do Santo Espírito, né? Então só quem é convertido que lembra de como foi e entende, né, o que... E aí, mais perguntas, mais pontos? Não? Então a gente tem uma música para fechar, entendeu, Pedrão? Algum comentário? Pedro, da minha família eu sou Pedro. Pedrinho. Esse aqui eu sou Pedrinho. Mas você chama Pedrinha. Pedrinha na frente da estrada que eu chuto pra longe, cara. Delzinho, projeta pra gente o Salmo 99. Quando você falou da lua, do sol, dessa grandeza, eu lembrei de Salmo. Assim que o projetor ligar. Você a gente lê junto o Salmo 99. Salmo 99. Salmo 99 ou 9? Salmo 99, versículo 9. Por que foi? Não. Aqui que é porque aqui tem um, só que não tá mais aqui. Não tem mais. Não, tem um em casa, o pai usa. Não falei nem pra mim. Não dá pra ler nada. Pode colocar Salmos lá. Olha que está Salmos. Valeu, Pedro. Não, porque o Pedro tava apertando, ele parou. Aperta, Pedro, com força. Fica apertando, vamos subir. O que tu fez? Apertar funciona, hein? Mas a gente pode abrir, cada um tem a sua. Tu quebrou o computador. Junto, vamos? Melhor. O problema vão ser versões diferentes. Podemos ler isso também. Não, é só botar cada um na bota sua logo. versão, na mesma versão. Escolhe uma versão e a gente bota na mesa. Tá indo. Pode ser NVI? E vamos ver se for dessa vez. Não. Olha, tá na tela, só não tá fácil. Deixa aberto se orar, gente. Vamos lá? E aí, bebê? O Senhor reina, as nações tremem. O seu trono está sobre os querubins. Abala-se a terra, grande é o Senhor em Sião. Ele é exaltado acima de todas as nações. Seja louvado o teu grande e temível nome, que é santo. Rei poderoso, amigo da justiça. Estabelece a equidade e fizeste em Jacó o que é direito e justo. Exaltem o Senhor diante do estrado dos seus pés. Ele é santo. Moisés e Arão estavam entre os seus sacerdotes, Samuel entre os que invocavam o seu nome. Eles clamavam pelo Senhor e ele lhes respondia. Falava-lhes da coluna de nuvem e eles obedeciam aos seus mandamentos e aos decretos que ele lhes dava.
Tu lhes respondeste, Senhor nosso Deus, para eles tu eras um Deus perdoador, embora os tenhas castigado por suas rebeliões. Exaltem o Senhor, o nosso Deus, prostrem-se voltados para o seu santo monte, porque o Senhor, o nosso Deus, é santo. Vamos lá, Pedro? Chico, é bastura aqui, tio? Vou profetizar, manifestar a graça, abençoar a quem quiser e libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem quiser libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti uma ânsia cujas águas nunca faltarão. Sei que Deus tem pra ti uma ânsia cujas águas nunca cessarão. Vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem quiser libertar.
Obrigado, Senhor, mais uma vez por seu livro, pela tua presença. Nos alimentar, Pai, da tua palavra, nos guardar e nos cuidar, nos esquemas. Obrigado pela tua fidelidade com o teu povo, por ter enviado o teu Filho amado, Senhor, para que hoje tivéssemos vida e vida em abundância. Senhor, que nossas vidas sejam, como a tua palavra diz, Pai, um testemunho vivo. Que possamos, Pai, carregar em nós as marcas do teu Filho amado. Que o mundo que carece, ó Pai, do Senhor, da tua justiça, que possam ver, ó Pai, em Cristo Jesus, teu Filho, através da tua igreja, dos teus ministradores, a esperança em nome de Jesus. Abençoa-nos, Pai, essa noite, abençoa a nossa caminhada, Pai. Possamos ser fiel à tua palavra, fiel ao chamado que temos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. I will sing of the love.